Então, quando eu expliquei, divulguei para... Esse artigo foi colocado em... Passei para o Diário do Comércio, passei também para meia dúzia de pessoas antes de ser publicado, e a coisa acabou vazando. Tá? E daí diz que tem um pessoal aí, evangélico e católico, está bravo comigo, porque eu disse que o homossexualismo não é nem doença e nem antinatural. Se eles ouvirem a gravação da minha aula, vai piorar ainda, porque eu disse que o homossexualismo também não há prova de que o homossexualismo será prejudicial à ordem social. Pô, esse cara diz que não é antinatural, que não é doença e não é prejudicial à ordem social, então ele é a favor, ele está com o movimento que existe e ele traiu, né, a causa da liberdade religiosa que todos nós defendemos. Meu Deus do céu, haja saco, haja saco. Quem está atrapalhando a causa, a questão, são vocês. Não porque vocês querem, mas porque são muito burros, não entendem as coisas. Então, acontece o seguinte, meu filho. Vocês procuram orientação na Bíblia. Acontece que os mandamentos bíblicos, todos eles, são juízos universais normativos. Por exemplo, não matarás, tá? Honrarás pai e mãe. São juízos que se aplicam uniformemente a todos os seres humanos e são normativos, são normas. Tá certo? Se você estudar assim um pouquinho de lógica, você vai ver que de um juízo universal normativo não se pode deduzir nenhum juízo de realidade com relação a nenhum fato concreto. Por exemplo, do fato de que você deve honrar seu pai e a sua mãe, não se pode deduzir que fulaninho ou fulaninha desonraram seu pai e sua mãe. Isso tem que ser verificado por outros meios. Tá certo? Então, que meios? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo ensinou qual é o meio, meu Deus do céu. Está aqui, até pendurei na minha parede. Mateus 11, 1, 6. Quando João Batista está na cadeia, manda os caras perguntar para Jesus Cristo: é você o Messias que nós estamos esperando ou temos que esperar um outro? O que Jesus Cristo responde? Ele responde com um juízo universal normativo. Ele diz: não, vocês vão lá e contem para João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando e os leprosos aparecem limpos. O que é isso? É um critério de verificação pelos fatos. É um critério científico. Ou seja, para julgar os fatos, você tem que usar um critério científico e não um juízo universal normativo. Então, qual é o critério de averiguação da realidade, juízo de realidade? É o bom e velho método científico. No que consiste o método científico? É coisa muito simples, vocês podem aprender agora, vocês não sabem, podem aprender agora. Você pega um grupo de fatos e você enuncia uma hipótese, ou para descrevê-los, ou para explicá-los. E em seguida, quando a sua hipótese está bonitinha, você faz todo o possível para destruí-la, para impugná-la, para refutá-la por todos os meios possíveis. Que meios são esses? Só tem dois. Você vai examiná-la pela sua consistência lógica interna, pelas suas premissas, pelas suas consequências, ou você vai confrontá-la com os dados da realidade, os fatos conhecidos. É assim que se faz. Ora, meu filho, a Bíblia não diz que o homossexualismo é antinatural, que é doença, ou que é prejudicial à ordem social. Diz que é pecado. O que quer dizer pecado? Pecado, meu filho, é uma coisa que está na própria natureza, desde a queda. Ou seja, a queda de Adão comprometeu a própria natureza. A Terra deixou de ser o paraíso terrestre e passou a ser esta merda na qual vivemos, na qual imperam Lulas, Obamas, Farc, Hugo Chávez, esta merda toda, este vale de lágrimas no qual nós vivemos. Então, dizer que uma coisa é pecado não significa dizer que ela prejudica a natureza, ou que ela é doença. Não, quer dizer que prejudica a salvação da sua alma, meu filho. E para você ver como isso funciona diferente da natureza, você pode pecar a sua vida inteira, e se você se arrepende nos últimos 5 minutos, você tem uma chance de ser salvo. Na natureza isso não acontece. Existe algum processo da natureza que dura a vida inteira e pode ser revertido em 1 minuto? Não, isso só no mundo sobrenatural. Portanto, a economia da salvação é diferente do funcionamento das leis da natureza. Porra, quando é que eles vão entender isso, hein? Então significa o seguinte: se a Bíblia diz que é pecado, então vocês têm que explicar para as pessoas que é pecado, mas não vai inventar a mais, não vai inventar que é antinatural,
que é doença e que é prejudicial à ordem social. Por quê? Aí você está prestando falso testemunho, porque estas questões não são de ordem ética. Você não pode deduzir isso de mandamentos bíblicos. Você tem que averiguar na realidade por método científico. Se você, em vez de averiguar, você deduz a sua conclusão disso aí, você deduz do mandamento bíblico, você está distorcendo os fatos e está prestando falso testemunho. Na hora que você presta falso testemunho, você desmoraliza a sua causa, porra! Quando você está a favor do establishment, né, das pessoas poderosas, do governo, dos ricos, etc., etc., então você pede apoio do Satanás. Quando você está contra e está sozinho, só tem alguém que vai te ajudar, Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Nosso Senhor Jesus Cristo não vai te ajudar se você está lá prestando falso testemunho. Você está entendendo? Então, não conspurquem, não arruinem, não prostituam a sua causa, acrescentando ao mandamento bíblico mentiras de sua própria invenção. Que vocês serão desmoralizados. Está entendendo? Então, é o seguinte, neste artigo, eu fiz questão de me limitar à perspectiva estritamente científica. E cientificamente, não há motivo para você, não há motivo comprovado, ao menos, para você dizer que o homossexualismo é antinatural, que ele é doença ou que ele é prejudicial à ordem social. Não há nem mais mínima prova de nada disso. Se você quisesse, ouça a minha aula de sábado passado, que eu vou colocar na área livre do seminário, para que todo mundo possa ver. E você vai ver que, de fato, pelo estado atual do conhecimento, não podemos sustentar nenhuma dessas três. Agora, quando você, pastor, ou padre, ou crente, qualquer, você sustenta, e olha, o negócio é pecado, porque está na Bíblia, então você faz favor de dizer para o cara, não estou falando que é antinatural, não estou falando que é doença, e não estou falando que é prejudicial, estou falando que arrisca a salvação da sua alma, meu filho. Que é uma coisa completamente diferente, e diz respeito ao seu destino eterno. Numa outra escala de temporalidade que não é a deste mundo onde nós vivemos. Então, quando você diz isso, você está ensinando a doutrina da sua religião, e você faz isso com todo o direito. Esse direito seu não pode ser infringido, porque daí vai violar a Constituição, né, as leis e todo o consenso jurídico do Ocidente nos últimos 4 séculos. Então, quando você diz é pecado, você tem o direito de dizer isso. Agora, você não tem o direito de usar mentiras científicas. Tá certo? Porque aí você não é que você está dizendo que é pecado, você está querendo dar uma imagem de uma monstruosidade. Note bem, você dizer que uma coisa é antinatural, coloca o cara fora da natureza. Eu já expliquei isso. Quando Aristóteles ou os filósofos medievais falavam de natureza, natureza de um ser para eles é a finalidade última deste ser. Então, se você falava da natureza dos seres humanos, eles eram considerados na totalidade do seu destino, inclusive pós-mortem, o seu destino eterno. Quando a ciência moderna constituiu a noção atual de natureza, ela constituiu como a noção de um domínio separado, que deve ser compreendido em si mesmo, fora e independentemente de qualquer referência ao mundo sobrenatural. Então isso quer dizer, se um filósofo medieval diz que o homossexualismo é antinatural, ele está querendo dizer no sentido total, ou seja, natural é sobrenatural. Então ele está querendo dizer, em última análise, que é pecado. Quando você usa o termo agora, no contexto moderno, você quer dizer que o cara, não é que ele é contra a lei de Deus, que ele é contra a biologia. Então que ele é uma espécie de monstro, de deformidade. Isso é uma ofensa brutal, que você não pode fazer. Não é homossexual, você não pode fazer a ninguém. E, no entanto, toda hora aparece padre, pastor religioso fazendo esse falso testemunho, que é uma ofensa brutal. E você não quer que o gay fique bravo com você? Então você combate o movimento gaysista por aquilo que ele tem de mentiroso, de perverso e de psicopático. Não precisa inventar mentira contra ele. E, sobretudo, mentir com respaldo bíblico, gente. Porra, isso é falso testemunho, isso é gravíssimo que vocês estão fazendo. Parem com isso já. Não digam apenas que é pecado, porque está na Bíblia. Quem diz que é pecado foi Deus, está aqui na Bíblia. Estou dizendo para você que é pecado, portanto, se você continuar com essa porcaria até o último dia, tu vai para o inferno. Mas, note bem, um impulso que gera o pecado, ele não pode ser antinatural, meu Deus do céu. É justamente porque ele é natural que ele induz ao pecado. Porque é a natureza toda. Existe, vamos dizer, um conflito, uma defasagem entre a constituição natural, vamos dizer, material dos seres humanos e o seu destino eterno.
Se não existisse esse conflito, não haveria pecado, porra. Hã? Então tem gente que argumenta, mas se o homossexualismo é natural, então o filicídio também é natural. É natural. Hã? É pecado? Claro que é pecado. Mas não tem nada de antinatural. Então, na China se pratica o filicídio. A legislação romana consagrava o direito ao filicídio. O número de civilizações que aprovaram isso é tão grande. Se fosse natural, essas civilizações seriam extintas depois de 3 semanas. Como é que uma civilização, uma cultura, pode ir contra a natureza? Não pode, porra. Então dizer que é antinatural é um absurdo. O mundo inteiro do pecado é o mundo natural. Claro que é evidente que existe, quando é um pecado humano, exige a intervenção no fator sobrenatural também, de ação demoníaca. Mas a ação demoníaca vai se utilizar de mecanismos naturais, não antinaturais. Quando se fala da ação demoníaca, se fala do preternatural. Preternatural não é antinatural. Preternatural é a margem, é diferente do natural, mas não pode violar o natural. Está entendendo? Então isso quer dizer que o demônio vai usar mecanismos naturais para, através deles, induzir o homem ao pecado e danar o cara no juízo final. O demônio não tem o poder de mudar a natureza, porra. Ele vai usar as forças naturais de uma maneira maligna. Então, o mundo da natureza é uma coisa, e o mundo da moralidade, ele não é antagônico à natureza, mas ele se sobrepõe à natureza, porque ele diz respeito não ao funcionamento da biologia, mas ao destino eterno, que não está ao alcance, vamos dizer, do horizonte de consciência biológico. Então vocês não estão levando em conta distinções elementares que deveriam ter feito desde o início. Então, quando vocês fazem isso, vocês estão tentando defender uma verdade bíblica por meios cientificamente mentirosos. Vocês não podem fazer isso. Isso aí arruína a sua causa. Quem está lutando pelo bem, pela verdade, pela liberdade religiosa, pelo cristianismo, tem a obrigação de ser o mais honesto que ele possa. Então, deduzir juízos de fato, desde mandamentos, desde normas morais universais, é um erro lógico monstruoso, é uma falsidade, e implica, sobretudo, esta ofensa mortal à pessoa homossexual de dizer que ela é antinatural, que ela é uma espécie de deformidade, ou coisa que ela não é. É simplesmente um ser humano como qualquer outro. Tá? Então, eu estou falando isso não é para atrapalhar. Esta argumentação que eu fiz contra este pessoal gaysista, esta é irrespondível. Eu digo, olha aqui, vocês querem proibir os psicólogos de tratar pessoas que estejam desconfortáveis com a sua homossexualidade. Então, como é que você vai saber se ele é homossexual mesmo ou se trata de uma camuflagem neurótica de outra coisa completamente diversa? Fica proibido distinguir. Então, o cara que é neurótico é obrigado a continuar neurótico. Está entendendo? Então, é evidente que, nesse caso, não se trata de você curar a homossexualidade dele. Se eu estou falando que a homossexualidade não é ter nada que ser curado. O cara está lá, feliz com a sua homossexualidade. O que a psicologia pode fazer? Se, como pastor ou como padre, você pode até dizer, olha, meu filho, isso aí que você está fazendo não é antinatural, não é anormal, não é doente, mas é um pecado e pode danar a sua vida eterna. Se você não se arrepender até o fim dos seus dias, como se você tivesse cometido adultério, seria a mesma coisa. Então não é questão de homossexual versus hétero. A maior parte dos pecados sexuais são héteros, pô, quem é que não sabe? Não é isso? Então o mundo do pecado é o mundo, vamos dizer, da moral sobrenatural, meu Deus do céu. Não o mundo da biologia. Então vamos parar de fazer confusão e vamos... Olha, essa coisa é mortalmente séria. E esses assuntos têm que ser encarados, vamos dizer, com o máximo de idoneidade e de exigência cognitiva e intelectual possível. Senão tudo se desmoraliza.